Boa tarde, sou Maria José Carvalho, trabalhadora voluntária do Núcleo Espírita Alta de Souza, que fica em Recife, Pernambuco. E estamos hoje realizando a tarefa da divulgação do Espiritismo com o tema dos espíritos sofredores e encontra-se no livro O Céu e o Inferno, na sua segunda parte, capítulo 4. E dentre aqueles espíritos sofredores, hoje vamos falar sobre Pascal Levick. Mas antes vamos iniciar fazendo uma prece a Jesus. Jesus, amigo, estamos aqui a te pedir a tua paz, a tua luz, para que possamos nos envolver nesses fluidos benéficos e acalmar todas as nossas ansiedades, as nossas angústias, acalmar a saudade, a solidão, porque tudo isso tem nos perturbado nesses últimos dias de isolamento social. Que possamos continuar nesta caminhada tranquilos, confiando sempre em Ti e no nosso Pai Celestial. Dá-nos as Tuas bênçãos de paz, hoje e sempre. Vamos entender aqui a categoria dos espíritos sofredores. Primeiro, sabendo que a causa desse sofrimento é a condição moral, pois o espírito puro, ele traz em si a luz, a felicidade, e onde quer que vá, ele irradia a paz, o amor, enquanto o espírito culpado arrasta a própria noite, o castigo, a degradação moral, onde quer que ele vá. Mesmo sem corpo material, os seus sofrimentos são marcantes, segundo os relatos apresentados por eles mesmos no livro em que estamos estudando. Tem muitos exemplos de seus sofrimentos. Também os espíritos felizes apresentam seus relatos de venturas, de alegrias e felicidades. Mas o espírito sofre a consequência naturais dos seus atos. Quando ele fez coisa boa, quando ele vai analisar, se for coisa boa, há uma glorificação. E quando não é coisa boa, eles ficam acabrunhados, sofridos. O padecimento da vida além-túmulo não é só pelo mal que se faz, é também pelo que não se faz, como, por exemplo, a ociosidade. A ociosidade é você viver toda uma existência sem ter um trabalho. Ah, você pode justificar, mas eu tenho uma fortuna, tenho muitos empregados para fazer, para que eu trabalhar? Para trabalhar no serviço voluntário, tanta gente precisando de cuidados. Vá doar-se em amor a essas criaturas nos orfanatos, no hospital. Lugares não faltam. Agora, não se admite viver uma existência sem um trabalho. Até porque
O trabalho ele serve para você desenvolver a sua inteligência. O trabalho é também um meio de progresso. Também, o que causa sofrimento, além desses 2 itens que falamos, é a fraqueza. Quando reencarnamos, trazemos as tendências nossas do passado. E aqui, os nossos vícios afloram. Às vezes, a bebida alcoólica, as drogas, ou mesmo o jogo. Mas você vai se entregar a esses descaminhos? Não. Se você não tem condição de resistir a essas situações, tem que procurar um profissional especializado. Ou estes grupos fraternos que estão sempre a auxiliar as pessoas, tal como Alcoólicos Anônimos, onde todos os dias a pessoa faz a promessa para não ingerir a bebida alcoólica. Todos os dias é uma renovação. Então você, lutando por isso, você está vencendo a sua fraqueza. Agora você entregar-se é você responder no futuro nesses sofrimentos. A vida é a obra tal qual o Espírito produz. Quando há sofrimento, esses sofrimentos são dispersos com o progresso que se adquire. Ele vai diminuindo. E só termina mesmo quando ele adquire uma superação, ou seja, ele começa a vencer a matéria. Aí, nesse caso, não existe mais sofrimento. Mas nós estamos no planeta de expiação e prova porque nós ainda estamos na escala evolutiva de muita imperfeição. Nós somos espíritos de primeira ordem. E aí advém tantos os sofrimentos. Para esses espíritos que já venceram a matéria, que é quando não há mais sofrimento, eles vão estar numa segunda ordem. É a ordem dos bons espíritos, mas nós ainda vamos demorar para chegar nessa escala. Melhor dizendo, nesta ordem. E até lá vamos lutar, não é? Para que venhamos a sofrer menos. Quem foi Pascal Levick? Foi um marinheiro que morreu aos 49 anos, quando trabalhava de bordo do navio Lacerte, devido a uma onda gigante que o arrebatou no mar. O ocorrido foi em dezembro de 1862, mas seu corpo só foi encontrado 8 meses depois. E quando o encontraram, foi motivo de divulgação no jornal local. O senhor Allan Kardec fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas com o objetivo de realizar os experimentos mediúnicos em prol dos estudos e pesquisa do Espiritismo. Por isso, ele fazia evocação de espíritos para poder compor a codificação. E ali tivemos relatos de espíritos felizes, espíritos sofredores, espíritos criminosos.
ele tanto evocava, como algumas vezes esses espíritos compareciam sem a evocação. Pascal Levick foi um desses que procurou a sociedade parisiense sem ter contato nenhum, quando ele era vivo, com nenhum de seus membros, e espontaneamente ele foi se comunicar. A comunicação ocorreu em 3 dias. A primeira foi no dia 9 de agosto, a segunda no dia 10. No dia 11 foi o seu sepultamento, pois que ele havia sido encontrado. E no dia 12 ele retornou e deu a sua terceira e última comunicação. Como o assunto referia-se sempre à mesma coisa, repetia-se nas comunicações, eu fiz aqui uma síntese para a gente entender o problema de Pascal e Levick. Creio na bondade de Deus, que sua misericórdia se compadecerá do meu espírito. Tenho sofrido muito, muito. Pereci no mar e meu espírito ligado ao corpo vagou por muito tempo sobre as ondas. Esperaram-me por muito tempo e puderam, enfim, achar meu corpo, que atualmente repousa, ao passo que o espírito libertado com dificuldade vê as faltas cometidas. Aqui ele quis falar que o seu corpo já estava sepultado, tinha sido sepultado no dia anterior. E enquanto ele ainda estava angustiado com o seu sofrimento, com os seus erros. Por muito tempo, juntos, erraram o corpo e o espírito. Isso foi uma confissão dele. Mas aqui nós devemos saber que o espírito era apenas um instrumento. Quem errou mesmo, aliás, devemos entender que o corpo era apenas um instrumento e que o espírito era quem comandava para a realização de determinados atos. Ele foi um réu confesso falando que foi o corpo e ele, mas na realidade quem errava era o espírito. Não poder desligar-me do corpo era para mim uma terrível provação. Quer dizer que ele lutou muito para poder se desligar. A separação do meu espírito do corpo só se deu depois que reconheci as minhas faltas e depois disso, ainda não totalmente destacado, quer dizer, não totalmente desprendido, acompanhava-o no oceano que o tragara. Quer dizer, ele conseguiu se desprender, mas mesmo assim foi grato àquele instrumento, conduzindo para que ele viesse para uma parte terrestre onde pudesse ser encontrado. Orai para que Deus me perdoe e me conceda repouso. Orai, eu vos suplico. Aqui nós vemos o seu sofrimento, onde ele pede oração. Oxalá este desastrado fim de uma infeliz vida terrena vos sirva de grande ensinamento. Deveis ter sempre em vista a vida futura. Orai por mim, tenho necessidade que Deus de mim se compadeça. Nós podemos ver aqui o desespero de um espírito que, apesar do sofrimento que teve para desligar-se do corpo, ainda andava angustiado e pedindo orações. Como
como assunto para a gente conversar, eu destaquei somente 2. A dificuldade do desprendimento e a necessidade da prece intercessória por ele. No Livro dos Espíritos, na questão 155A, Allan Kardec esclarece sobre a separação do espírito e do corpo. Ele diz que durante a vida, o espírito se liga ao corpo através do perispírito, que é o corpo espiritual. E esse processo ele começa desde a concepção. Né? Esse processo dele permanecer ligado começa desde a concepção, porque vai ligando-se célula a célula. Depois dos 9 meses de gestação, quando já está totalmente ligado ao corpo, ao nascimento da criança. E a partir de então, até a morte, o espírito fica ligado ao corpo. E não dá para, no momento da morte, ele se desprender instantaneamente. Porque não é um cordão que você parte. São fluidos que estão ali realizados de uma forma, ligados célula a célula, e agora vai fazer um processo inverso de que quando foi na concepção. A alma se desprende gradualmente, com a lentidão variável, conforme os indivíduos. Podemos dizer que para uns é muito rápido. Até a gente pode dizer foi a libertação daquele espírito. Mas aí a gente tem que analisar por que esse privilégio. Porque era uma pessoa espiritualizada, desprendido realmente das coisas da matéria. E aí teve esse benefício. Outros em que a vida foi totalmente material ou sensual, o processo é mais demorado. Dura dias, semanas e até meses. Embora essa demora, a gente sabe que não tem mais condição de ter volta, né, para a vida. Não tem. Mas ele está lá, ainda fazendo o processo de desligamento. Você pode estar perguntando, e aquele caso de Lázaro, que passou 3 dias e depois ele voltou à vida? O caso de Lázaro é um assunto diferente, porque Lázaro não tinha morrido. E o processo foi um processo magnético que só em outra ocasião podemos estudar. Mas deixo já dito que não houve ali falecimento. Então, voltando a esses que demoram muito, nós vamos ver que ali há uma infinidade, que ali há uma afinidade do espírito com o corpo. Ou seja, a proporção em que ele viveu aquela vida muito materializada, apego às coisas materiais, à riqueza, ao corpo, pois que ele vivia malhando para ter um corpo bonito, sensual, até
quando se aparecia uma ruguinha, vou fazer uma plástica, não pode aparecer assim. Esse cuidado todo denota aí uma afinidade com o corpo, de que na morte ele não quer perder aquele corpo. Trabalhei tanto para que ele ficasse assim e agora ele vai se desgastar. Vem aí o sofrimento. Ele não consegue realizar essa separação. Não é fácil, não é fácil. Essas orientações são dadas pelos próprios espíritos que compõem este livro, O Céu e o Inferno. Como também eles dão essas narrativas, os espíritos felizes vêm dizer de suas venturas. É a mesma coisa. O que sofre vem contar como é e os felizes também vêm contar como é. Quanto mais afinidade, mais dolorosa é a separação do espírito. Aqui no caso estudado, nós vamos ver que ele não era vaidoso. Pelo menos ele não mostra isso, mas ele foi réu confesso quando ele disse que errou muito. Quer dizer que ele fazia algo que ele sabia que não estava certo, né? Fugia às leis divinas. Fugia de fazer o certo e infringia as leis divinas. Por isso, tamanho sofrimento. O outro destaque foi o pedido de oração. Devemos orar pelos mortos, pelos espíritos sofredores, para os adeptos de outras religiões. Com certeza, a resposta é não. Eu não estou dizendo de todas as religiões, de algumas religiões a resposta será não. Porque eles dizem que a oportunidade da alma se salvar é do período do berço ao túmulo. Passou daí, ninguém pode fazer mais nada por ele. Ele não fez e também ninguém fará. Mas isso daí é uma concepção que não é espírita. Porque imagine Deus deixar que o outro sofra. Um de seus filhos, muitos de seus filhos, porque não só é somente um que erra, muitos de seus filhos ao abandono de penas eternas. Então, o espiritismo não aceita essa explicação. O espiritismo aconselha, sim, fazermos prece pelas almas sofredoras. Nós vamos encontrar isso no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28. Tem uma coletânea de preces espíritas e no item 64 fala desses espíritos sofredores que pedem preces. A prece é uma comunicação com Deus. Pelos pensamentos encaminhamos os nossos pedidos, as nossas rogativas, que é levada pelos fluidos, e que Deus sempre atende, mandando os seus mensageiros cuidar daquilo que nós pedimos. A prece tem um poder magnético de cura das dores. De reanimar o desejo e de se arrependerem e corrigir-se. Os espíritos sofredores, sabendo que alguém pensa neles, eles sentem-se menos abandonados. E aí, se eles tinham alguma maldade a fazer, eles se recolhem para os bons pensamentos, se animam. Bem, se eu errei,
eu vou ter coragem para me corrigir. Este é o primeiro passo para a libertação de um mal, o arrependimento. E isso vai muito das preces que também fazemos por ele. Porque se deixarmos pela vontade deles, pode ser que eles não cheguem, passem muito tempo. Nós vamos dar aqui um exemplo de André Luiz, no livro Nosso Lar. Sabemos que André Luiz, ele passou mais de 8 meses e meio, aliás, corrigindo, mais de 8 anos, quase 9 anos, num umbral, em sofrimento. Ele sentia todas as necessidades fisiológicas. Fome, sede, via a unha crescer, necessitava de um banho. Sem contar dos espíritos, outros perturbados, também que lhe faziam sofrer com palavras, com agressões. 8 anos e meio é muito tempo de sofrimento. Até um dia em que ele lembrou-se, deve existir um Deus. Ajoelhou-se e fez uma prece. Imediatamente chegou o socorro, que lhe resgataram daquele local, levando para a colônia Nosso Lar, onde ele foi cuidado, tratado, ficou bem, e passaram-se os dias. E depois, quando ele já estava em condição de trabalhar, procurou o ministro Clarencio e disse: eu fui médico na terra, estou querendo agora, pelo que vocês fizeram comigo, retribuir o benefício. Eu quero trabalhar na medicina espiritual aqui. Clarencio, com muita paciência e bondade, olhou e disse: o seu diploma aqui não significa nada. Ele é apenas uma ficha de trabalho que você se comprometeu na terra com o Senhor, quer dizer, com Deus, com Jesus, para realizar a sua tarefa. E que você realizou. E isso não serve somente para a medicina, não, André Luiz disse. É também para todas as profissões. Todos os nossos compromissos que fazemos, que realizamos, têm um sentido. E ele disse, quando você era médico, algumas vezes você atendia as pessoas carentes com uma assistência social, não é? Fazia a caridade. O sentido era esse. Muitas vezes não fazia nem por amor. Fazia por brincadeira, para mostrar aos seus amigos que você era capaz de ajudar. E foram para mais de 6.000 assistidos que você fez consultas, realizou tratamento, né? Mas somente desses 15 pessoas, ainda hoje, quer dizer, a época que ele conversava com o André Luiz, enviam preces até aqui, veemente, de apelos a seu favor. Sabe o que é veemente? É com emoção, com eloquência. Aquelas pessoas que foram gratas por ter sido assistido por ele quando não tinham dinheiro para pagar, depois da morte dele, oravam por ele. E foi a prece dessas pessoas, como também a da mãe dele,
de André Luiz, que se encontrava numa esfera superior e pedia muito pelo seu filho que estava em sofrimento. Essas preces é que fizeram ele despertar. A gente disse que a prece, ela alivia as dores, ela reanima, dando oportunidade deles se arrependerem e se corrigir. Foi o motivo dessa prece que fez ele se reanimar naquele momento e pedir a Deus o auxílio. Aí nós aqui trouxemos esse assunto somente para sinalizar como é importante a prece do socorro às almas sofredoras. Diante do que foi exposto sobre Pascal e Levique, como você deseja despertar no plano espiritual? Você pode estar achando que é uma provocação essa pergunta, mas na realidade é um estímulo. E para colaborar na sua reflexão, eu trago a mensagem de Jesus que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele disse assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens. Jesus não disse que a gente só pode resplandecer quando estivermos no mundo espiritual. Não. Aqui na Terra, a gente tem que fazer esse trabalho. Só que resplandecer essa luz é a gente trabalhar o nosso íntimo, a nossa transformação moral, o amor ao próximo. Emmanuel, que é o embaixador do Cristo, vem complementar os ensinos do Evangelho. Ele sempre traz esclarecimento das mensagens evangélicas. E ele trouxe para essa mensagem de Jesus, na mensagem façamos nossa luz. E ele diz assim: nós estamos no planeta Terra, que é um planeta pequeno diante da grandeza do universo, daqueles planetas evoluídos, como Júpiter, como Antares, Capela. Mas ele diz assim: o planeta Terra é pequeno, mas aqui é o nosso campo de ação. É aqui que devemos desenvolver o nosso trabalho de reformação moral. Mas para isso ele disse: é indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. O que é que nós precisamos para isso? E ele dá orientação. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de internalização do Evangelho. Veja que é um trabalho que eu não posso esperar que alguém faça por mim. Tudo depende de mim. Autoeducação. Esclarecimento íntimo é através das minhas meditações que eu tenho que me conhecer. Ele ainda diz: enquanto na Terra você pode realizar grandes tarefas, adquirir muitos títulos, ser uma personalidade de destaque no mundo. Aí você fala sobre a vida, exalta a paz, você argumenta com muito brilhantismo sobre a fé, é muito generoso. No entanto, tudo isso é muito fácil de fazer.
Mas ele diz: todavia, avançar sem luz é impossível. Esse avançar sem luz, ele quer dizer, você pode aqui se sentir muito realizado. Mas quando chegar no plano espiritual, sem luz, você não fez nada. Quer dizer, avançar, você evoluir, você progredir sem luz, não vai. Você teve um progresso espiritual, ou, aliás, material, não espiritual. E assim eu encerro desejando a todos vocês um bom trabalho de iluminação. Vamos à prece de encerramento? Obrigada a Deus e aos bons espíritos pela assistência na realização dessa tarefa. Muita paz.